Atlético em campo na Sul-Americana. Ê, Galo, vencer a primeira na Sul-Americana, importante. Amanhã, diante do seu torcedor, na Arena MRV, contra o pequenino Juventude das Piedras do Uruguai. Sou mais Galo, hein? Sou muito mais o Galo. Cláudio Rezende tá chegando com as informações do Atlético para atualizar o que faz o Barba, como ele vai montar o time. Já disse que agora vai colocar todo mundo, hein? Não vai ter negócio de time mesclado, poupar 3, 4, 5, não. Segundo o Barba, no fim de semana, vai manter esse pensamento para amanhã. Cláudio Rezende procura pelo ingresso. A massa atleticana vai bater o ponto. Atualiza tudo pra gente. O papo agora é Sul-Americana. Um abraço, bom dia. Chega mais, Rezendão. Um abraço, Thiago. Bom dia a você. Bom dia a todos aqui no Rádio Esportes. É amanhã a estreia do Galo em casa na Copa Sul-Americana contra o Juventude do Uruguai. E para esse jogo, você disse, né, Thiago? O técnico Barba Domingues, pelo menos no sábado, ali no calor do jogo, da derrota para o Santos, disse que vai colocar o que tem de melhor. É verdade que, por enquanto, ele não definiu a escalação do Atlético. Teve o treino agora pela manhã, ainda vai analisar algumas situações, porque, apesar do fato dele querer colocar sempre time forte, né? Sempre querer colocar o que tem de melhor, Thiago, a maratona de jogos é muito forte. E o Atlético depois tem o Coritiba, já no domingo, jogo duro, né? Porque o Coxa tá muito bem no Campeonato Brasileiro até agora, lá no Couto Pereira, o jogo domingo. E na sequência, semana que vem tem a Copa do Brasil, a milionária Copa do Brasil, e o Galo vai ter o seu primeiro jogo em casa contra o Ceará. Já vai ter que fazer o resultado semana que vem. Então é o seguinte, ele precisa de resultado e por isso o Barba não quer colocar um time muito fora, né? Muito sem uma base de equipe, como foi lá na Venezuela. Então eu acredito que ele vai tentar, se não for time completo, pelo menos ter uma base de equipe, uma espinha dorsal, para que o Atlético possa vencer o jogo. Retomada de confiança nesse momento, na visão do Barba, é mais importante do que a parte física. Desgastar um pouquinho mais um ou outro jogador do que não seguir vencendo, né? Seguir não vencer para ele nesse momento é muito complicado para esse jogo, ainda mais contra uma equipe uruguaia, né, Thiago? Que tá na parte de baixo da tabela, tem um desempenho muito ruim no ano até aqui, o Juventude do Uruguai, que só ficou no empate na estreia também na Copa Sul-Americana lá contra o time do Cienciano. Pro Galo continuar vivo, para retomar aí o caminho, tem que vencer amanhã na Arena MRV. E aí, Thiago, eu falei de mudanças pontuais na escalação para amanhã. O que podemos projetar aí? Na zaga mesmo, ele vem rodando ali o elenco. Ele vem colocando alguns jogos. O Vitor Hugo, ele não jogou na última partida, ele pode voltar com o Vitor Hugo por ali. Ele pode colocar o Maicon. O Maicon é um jogador que precisa retomar a questão de ritmo de jogo. O Maicon, até quando teve a lesão contra o Cruzeiro, e ali foi a chegada do Barba Domingues, era titular do Galo, indiscutível. E eu creio que ele vai retomar esse caminho aí de titularidade, pelo menos vai ter mais chances de mostrar serviço com o treinador do Galo. Lá na frente, Thiago, o ataque do Galo não funcionou, né, na Vila Belmiro. Ele manteve o Renier com o Hulk. Tem muitas críticas aí, não só com o Renier, com o Hulk também, que não está desempenhando o seu melhor futebol, faz muito tempo que não faz gol. Pode ser, Thiago, que ele faça algumas mudanças, mas aí não para mexer no time na questão física, mas para encontrar um caminho do time jogar melhor, como jogou, né? Naquele duelo contra o Atlético Paranaense, Thiago. Alexandre Simões e Edu Panzi são os comentaristas, Cláudio Rezende, que estão conosco hoje no Rádio Esportes. É engraçado, né? Porque em algum momento da temporada eu tive a impressão que o Barba tinha encontrado um caminho. Falou, olha, ali tá montando uma espinha, o Tressoldi vai bem na defesa, precisa ajeitar o companheiro dele, o meio campo, né, com o Alan Franco, o Tomás Pérez, tá encorpando,
Tá crescendo o Natanael na lateral direita, né? O Preciado vai perdendo espaço, o Natanael vai se firmando, mas daí pra frente, né? Aí vira um Deus nos acuda, porque põe o Scarpa, joga nada. Aí a gente põe Scarpa não arruma nada. O Hulk lá vai pra um jejum enorme aí de 2 meses sem marcar um gol. Quem vai ser o companheiro do Hulk? É o Reinier. Aí não joga nada, pede o Cassier, também não dá certo. O Edu Panzi, tá difícil encontrar essa espinha dorsal do Galo sob o comando do Barba Domingues e, aliás, diga-se de passagem, Edu, na minha opinião, zero culpa dele. Tentando ele tá, ele vai trocando, ele vai dando chance pra todo mundo. A turma é que não tá aproveitando, Edu, bom dia. Tudo bem, Thiago, bom dia, um abraço. Tá difícil encontrar o time ideal do Atlético, não é o Barba Domingues, não. Tem 1 ano e meio que tá difícil encontrar o time ideal do Atlético, né? Talvez a última vez que alguém tenha encontrado um time ideal, que tenha dado pelo menos um pouco de resultado, foi lá em 2024, com o Milito, quando o Atlético nas Copas foi avançando, né? E no Campeonato Brasileiro ele usava um time alternativo. E aí o Galo entregou desempenho nem tanto, né? Porque o Atlético foi chegando ali na Libertadores, com bons jogos, evidentemente, Fluminense, River Plate, foram as 2 grandes atuações do Atlético naquela temporada, mas desempenhos questionáveis na Copa do Brasil, na própria Libertadores em alguns momentos, mas chegou nas Copas e no Brasileiro foi muito mal porque utilizava o time alternativo. Veio 2025, difícil. Independentemente do treinador, né? A coisa não funcionou. Cuca, Sampaoli, o Atlético não conseguiu uma sequência de bons desempenhos, oscilou muito na temporada. Em 2026 vem acontecendo a mesma coisa, né? O Atlético está oscilando, Thiago. Tirando o jogo contra o Puerto Cabello, que o Atlético do Barba especificamente entrou com um time reserva, nós temos aqui, além do Campeonato Mineiro, ele assumiu o Atlético contra o América, semifinal do Campeonato Mineiro, jogou a final. Então vamos a partir do Brasileirão. Inter, Vitória, São Paulo, Fluminense, Chape, Furacão e Santos. São 4 vitórias e 3 derrotas. Isso é oscilação, cara. O Atlético venceu o Inter, perdeu para o Vitória. Venceu o São Paulo, perdeu para o Fluminense. Venceu a Chape, venceu o Furacão, perdeu para o Santos. O Atlético teve boas atuações contra o São Paulo, contra o Fluminense, mesmo na derrota, contra a Chape e contra o Atlético Paranaense. Jogou muito mal contra o Vitória, não fez um bom jogo contra o Internacional, venceu, mas era para ter perdido, e jogou muito mal contra o Santos. Tá oscilando, cara. Tá oscilando, é o que a gente imagina de um time em formação, de um treinador que não tem 10 jogos ali dessas competições à frente da equipe, que usou um time reserva, que teve uma data FIFA para treinar a equipe, e um time que vem de temporadas com desempenho ou desempenhos questionáveis, com treinadores. Então a missão do Barba não é fácil. Não é fácil, ele está tentando encontrar o time, ele está tentando fazer esse time oscilar menos coletivamente, para que individualmente algumas peças cresçam, mas ele precisa contar com alguns atletas, e esses caras também não vêm dando resposta. Então o trabalho não é simples, é tentar dar tempo ao tempo e fazer com que o Atlético, a cada jogo, se encontre, se encaixe e oscile cada vez menos. E ele deve aproveitar o jogo de amanhã contra um adversário muito fraco na teoria, muito fraco, usar esse jogo para trazer confiança, porque confiança pesa muito num time que está em formação, num time que está precisando encontrar um norte, que é o caso do Atlético. Então, para mim, a palavra que resume o Galo do Barba nesse início é oscilação, e eu entendo como algo normal.